Secretaria de Educação do município, também da PLB Sindicato, porque eles estão com uma ação muito legal de reordenamento, né, da educação, da rede de ensino municipal aqui de Jacobina. Estou com a professora Alexandra, então ainda secretária de Educação do município, também professor Gilvando e professor Robson. Primeiro vou conversar com as mulheres, né, gente? Falo já com vocês, mas desde já bem-vinda, Pro, e bem-vindos também, meninos. Assim a gente fala. Bom dia, Lê, nos abandonou, nunca mais veio aqui. Tava quase minha sócia na rádio, vindo aqui quase todos os dias. Me contratar, apresentei o currículo, me contrataram. Gente, não dá certo não. Você agora então vai ter mais tempo, né? Pois é, quem sabe rola, né, Cleide? Ela tava vindo sempre aqui pra gente falar das ações da educação, mas acredito também que as demandas, né, Pro, fez a Pro trabalhar muito mais externo. Mas qual o motivo de vocês aqui? Explica um pouquinho para a população, para quem está nos ouvindo, porque a gente falou de reordenamento da rede municipal de ensino. O que seria esse reordenamento? Bom dia. Bom dia, Milene, bom dia, Cleiton. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes, sempre um bom dia especial àqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente com a educação municipal de Jacobina. Então, o reordenamento nada mais é do que a gente reorganizar, redistribuir a nossa rede, tanto na questão dos professores como na questão de alunos inicialmente. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente se propôs a fazer isso? Em Jacobina, a gente tem um anseio, nós professores, desde que foi instituída a lei do piso, porque a lei do piso não versa só sobre a questão de salarial, de valorização enquanto salário, mas também de qualidade para o professor, qualidade de vida, qualidade de formação, qualidade no planejamento. Então, essa mesma lei, ela institui para nós professores o que a gente chama de reserva técnica. A própria lei chama de reserva técnica, que nada mais é do que garantir que ele tenha um tempo livre para fazer esse planejamento. Nós, professores do Ensino Fundamental 2, ou dos anos finais, nós temos esse tempo livre. Por quê? Porque a gente já recebe a nossa carga horária. Eu sou professora de inglês, por exemplo, eu recebo minhas 13 aulas. 13 aulas, mas se eu tenho 20 horas, fica claro que o restante do tempo é para esse planejamento. Então, eu cumpro 13 aulas em sala de aula e o restante do tempo eu tenho ele para organizar com o meu coordenador, a minha coordenadora, para fazer meu planejamento, para corrigir minhas provas, para elaborar minhas avaliações. Então, a gente nunca conseguiu garantir isso aqui em Jacobina para a educação infantil e para os anos iniciais. Nós estamos passando por algumas dificuldades financeiras. A gente passou para analisar isso e viu também a oportunidade de reorganizar essa rede para finalmente garantir aos nossos profissionais esse direito que é tão sonhado. Então, a partir daí, o que a gente fez? A gente sentou com a PLB, a gente pensou como é que a gente poderia fazer, porque a secretaria teria como fazer isso, mas a gente não tem recursos humanos, não teria como dar conta de visitar todas as unidades para fazer esse levantamento, para checar se os nossos dados estavam corretos e depois sentar e redesenhar. Aí nós, depois do diálogo com o sindicato, nós montamos uma comissão. Essa comissão tinha dois indicados da PLB e 3 indicados da secretaria. Eles visitaram todas as nossas unidades, as 44 unidades. E a partir daí, o técnico que está aqui conosco, o professor Gilvando, que é da PLB Sindicato de Caém, da nossa regional, ele tem expertise nesse assunto porque ele vem fazendo isso em outros municípios. Foi uma indicação da PLB Sindicato, nós sentamos, dialogamos, tratamos como seria para ele vir nos ajudar nessa demanda. Eles, depois da comissão instituída, eles fizeram essa visita. Então eles visitaram todas as nossas instituições de ensino, dialogaram com os nossos gestores das escolas, fizeram a comprovação dos dados, como eu estou dizendo, e depois disso, Gilvando, junto com a comissão, de posse de todos os dados, vão sentar. Gilvando já começou a fazer isso, ele já tem, como eu falei, expertise, e redesenhar como é que ficará. Depois disso, eles vão voltar lá e realmente efetivar, que aí sim nós vamos conseguir realizar esse anseio dos nossos colegas. Muito bem. Professor Gilvando, bom dia. Professor Robson, Alexandra, a todos vocês, bom dia. Professor Gilvando, um amigo querido.
não é? De muita luta ali no município de Caém. Já fiz tanta gravação para ele. Rapaz, preciso gravar tal chamada aqui. Eu quero fazer um. Mas é muito bom revê-lo. Qual o diagnóstico que o senhor tem em cima dessa fala da professora Alexandra? Porque o que nos parece, a questão do reordenamento não é um problema unicamente de Jacobina. Outros municípios parece que passam por isso também. E essa luta do professor, principalmente quem está no chão da sala de aula, não é de agora, é uma luta encampada já de alguns anos. Qual o diagnóstico que se tem a respeito de Jacobina com relação à necessidade desse reordenamento? Bom dia, Cleito Luiz, bom dia, Milena Rios, bom dia a todos os ouvintes do professor. Programa Comando da Notícia da Jacobina FM. Bom dia aos colegas professores aqui presentes, um abraço bem acalorado aos nossos colegas de Caém e principalmente aos professores de Jacobina, com qual nós estamos realizando esse trabalho. Cleito, eu gostaria de começar respondendo sua pergunta partindo do cenário nacional. A realidade é que sempre se falou em qualidade do ensino, em qualidade da educação, mas pouco se buscou fazer isso. No entanto, com o ensejo da aprovação da Lei 14.113, ali em dezembro de 2020, que faz a transição do antigo Fundeb para o chamado novo Fundeb, que se torna permanente, a lei ela traz um monte de prerrogativas em que os recursos que os municípios passam a receber a partir de 2021 estão praticamente todos atrelados à questão da qualidade do ensino, Milena. Então os municípios hoje, a própria prestação de conta dos municípios ao TCM, está lá os relatórios, o TCM cobrando inclusive qual é o avanço da qualidade do ensino que o município vem apresentando com os investimentos que está fazendo na educação. Então, mediante a isso, a gente começou a perceber um outro movimento, um movimento que a gente vem estudando profundamente, Aí eu falo de 93 municípios nas mais diversas regiões do estado da Bahia, que a gente tem atuado fazendo esse diagnóstico, fazendo esse levantamento, em muitos casos tentando fazer o reordenamento, em que o reordenamento ele vai proporcionar 3 elementos básicos. Primeiro, ele tem o objetivo principal de melhorar a qualidade do ensino, acabar com a ideia do multisseriado e colocar cada aluno no seu nível de aprendizagem dentro do espaço adequado para que tenha um professor cuidando desse espaço. Porque se a gente observar, a sala ela já é uma sala heterogênica, ela já é multisseriada por si só, porque nós temos ali diferentes níveis de aprendizagem. E aqui em nossa conversa, há pouco antes de entrar no ar, você falava dos alunos hoje que apresentam deficiência e que precisa de um cuidado mais especial, e que hoje tem sido, depois da pandemia, um outro foco muito crescente. E puxando nessa linha, a gente vai observando que a gente precisa reordenar para criar a qualidade do ensino, a gente precisa reordenar para promover o que a Alexandra colocou muito bem, em que a Lei 11.738, no artigo 2º, parágrafo inciso 2º, ela vai falar da reserva técnica. A lei do piso, como é conhecida, Cleito, ela traz apenas 2 focos. Ela traz a valorização do profissional da educação e o cuidado com a saúde desse profissional, e por isso ela trata, melhor dizendo, da questão da reserva técnica, que é fazer com que todos os trabalhadores tenham a condição de, dentro de seu próprio espaço de trabalho, poder exercer a docência com os seus alunos, mas também ter o tempo para o seu planejamento, as discussões pedagógicas, que são riquíssimas e de uma extremidade fantástica para o que é o enriquecimento do trabalho do professor, que são os encontros pedagógicos coletivos na escola junto com o coordenador, que é reservado ali um período de 1/3 da jornada de 20 horas ou de 40 horas. O terceiro ponto do reordenamento é criar flexibilização financeira ao município. Por quê? As pessoas têm uma fala que eu gosto até muito dela, porém analiso dentro de uma outra vertente, que é que na educação não se tem gasto, se tem investimento. É verdade, mas sem investimento e sem recurso você não vai ter os investimentos necessários. Ou seja, hoje a gente precisa entender que é preciso ter recursos,
para garantir o direito dos trabalhadores, que a lei está aí posta, o plano de carreira está posto, a lei nacional está posta. É preciso garantir a economicidade de recursos para manter um transporte de qualidade, manter uma infraestrutura de qualidade. E se nós não fizermos o reordenamento da perspectiva de ter essa economia, nós não vamos ter os recursos necessários para respeitar a lei e o direito dos trabalhadores, e não vamos ter os recursos necessários para investir na infraestrutura da educação e no investimento necessário para transformar a educação. Então, sua pergunta é: qual é o diagnóstico de Jacobina? O diagnóstico de Jacobina é um diagnóstico muito parecido com diversos outros municípios nas quais eu tenho atuado. Porém, eu parabenizo já de antemão o trabalho da PLB Sindicato de Jacobina e da Secretaria da Educação, que começa um trabalho preventivo. Não esperou que a coisa chegasse ao fundo do poço, como em alguns municípios nós estamos atuando, que o município quebrou literalmente, hoje não tem a menor condição, certo, de manter a educação funcionando. Jacobina, ela começa a olhar e diz: a luz amarela acendeu, precisamos imediatamente cuidar desse lugar para que o pior não venha acontecer. Então antecipa os acontecimentos nessa perspectiva, certo? Então hoje Jacobina, para você ter ideia, Cleito, nós temos uma média de 9 alunos por professor. Atualizando essa média com os dados ontem, né, Alexandre, da Secretaria, a gente chega a 10 alunos por professores. E aí a gente precisa entender o seguinte: o que é que representa 10 alunos em sala de aula? 10 alunos em sala de aula com um professor representa uma receita de R$ 46.889,28. Esse é o valor anual que o município vai receber por esses 10 alunos que está sendo atendido, a exemplo, digamos, pelo professor Robson. E quanto o município vai gastar em pagamento com a remuneração do professor Robson, certo? Fazendo um estudo, né, de impacto no município e da Folha, pegando todos os professores da rede de 40, 20, aqueles que já têm mestrado, sua pós-graduação, e todos eles, nós temos hoje uma média de R$ 4.800 de salário por professor. Porque eu ainda tenho aí os 21%, que muita gente não entende isso, que o município é obrigado a pagar a Caixa de Previdência para garantir a aposentadoria das pessoas. Sim. Nós estamos colocando aí esse valor. Agora observe que se eu pegar o exemplo de R$ 4.800, uma média aritmética da rede por pessoa com jornada de 20, eu vou ter em um ano, Milena, um custo de R$ 63.024 a ser pago em remuneração. Mas os alunos atendidos por aquele professor só rendeu ao município R$ 46.889. A conta não fecha, né? Eu tenho um déficit de mais de R$ 16 mil. E ainda vem uma pergunta: quem vai pagar o diretor da escola, o coordenador? Quem vai pagar o porteiro, a pessoa que limpa a escola, o que faz a merenda, o que transporta o aluno? Né? O aluno é a essência dessa engrenagem. Ele é a peça fundamental que faz todo o movimento da educação. O professor Gilberto, me parece que nós temos aí há um ano atrás, nós tivemos a discussão do Fundeb, dos recursos do Fundeb. Ainda foi no governo, na gestão anterior, na gestão do Bolsonaro. E foi uma discussão muito grande. E a continuidade, por exemplo, dos recursos do Fundeb até 2025. Não houve um pecado por parte da Câmara Federal na hora de votar esse novo Fundeb ou a extensão do Fundeb até 2025 e não discutir essa questão dos recursos junto aos municípios? Cleito, concluindo aqui para responder essa segunda pergunta, só para a gente ter ideia, respondendo ainda a primeira pergunta, então qual é a realidade do Jacobina? Jacobina hoje tem um déficit, certo? Na sua rede. E por que ele tem um déficit? Porque nós precisamos equilibrar primeiramente uma média do que o FNDE considera como saudável para o equilíbrio e o funcionamento da educação, que é manter uma média de 20 alunos, certo? No mínimo de 18 a 20 alunos por sala. Porque com 20 alunos eu vou ter uma renda ao município desses 20 alunos de R$ 104 mil. Me sobra mais de R$ 40 mil por turma para custear as demais despesas. Numa outra perspectiva, nós temos hoje na rede a educação infantil, exemplo da creche, que nós temos, Milena, 2 professores por turma. E muitas vezes 2 professores de 40 horas
naquela turma que corresponde a 4 jornadas de 20 horas. Se você considerar isso, eu não preciso de 2 professores por turma. Eu preciso de um professor na turma da creche, porque o pedagógico é obrigatoriamente ali presente, mas eu posso ter um auxiliar de sala. E o município de Jacobina hoje ainda não tem uma lei que cria o cargo de auxiliar de sala. E qual é a diferença entre esses 2 personagens? O professor ele tem um nível, o professor ele tem uma qualificação por o aperfeiçoamento profissional, ele tem uma mudança do nível, ele tem toda uma estrutura de uma carreira que custa ao município um valor de 7 a 8 mil reais. Hoje, com o auxiliar de sala, eu vou ter um custo de um salário mínimo, mais algumas vantagens, certo? Agregado à carreira desse profissional, para fazer o mesmo trabalho que o professor faria, que é o auxiliar de sala, em que 2 professores fariam. Então, eu tenho um professor garantindo o processo pedagógico, certo? Do aluno, todo fazer pedagógico, mas eu tenho um auxiliar para auxiliar esse professor. Isso vai gerar, para você ter ideia, algo fantástico. E ainda digo mais, num desenho de reordenamento, Cleito e Milena e os ouvintes, que nós fizemos nas escolas do município, pegando uma escola como exemplo, nós fizemos com que 10 salas de aula, elas se unissem às demais salas que a escola já tem. 4 do primário, que eu vou ter 4 professores sem jornada, e 12 do Fundamental 2, porque no Fundamental 2 professores para uma turma, são 16 professores, que eu vou ter uma economia de 1 milhão e 100 e poucos mil reais em um ano na folha de pagamento, só nessa escola. É desse reordenamento que nós estamos falando. E o professor vai ficar sem a carga horária? Não. Ele vai ter sua carga horária cobrindo a reserva técnica dos professores do F1 que não está tendo. Certo? A sua pergunta em relação... Sua segunda pergunta com relação ao pecado da Câmara. Eu acho que a gente precisa olhar para a administração pública dentro de uma outra perspectiva. Eu costumo dizer que não é o meu salário que tem que se adequar às minhas necessidades. São minhas necessidades que tem que se adequar ao meu salário. Nós sabemos hoje que muitas vezes há uma, como a Alexandra colocou, há uma escassez de recursos para o desenvolvimento de determinadas ações. O MEC criou a lei, como Milena falava há pouco, né, que cria a obrigatoriedade da assistência ao aluno com deficiência na sala de aula. Mas quando o Fundeb foi previsto, não foi previsto essa despesa, até porque esse é um fato novo, está muito recente e em crescimento, né, Milena? Mas não houve um investimento por parte de recursos para isso. Mas quando o novo Fundeb foi feito, a gente precisa entender que ele já foi pensado nisso. Para você ter ideia, Cleito, a contrapartida da União até 2020 era de 10%. Hoje a contrapartida da União vai chegar a 23% até 2026, aonde vem aumentando 2 pontos percentuais a cada ano, certo? Para além desse crescimento dentro do novo Fundeb, que começa a partir de 2021, Milena, nós tivemos outros arranjos. Nós tivemos uma complementação extra chamada VAT, Valor Aluno, ano total, que os municípios começam a receber a partir de julho de 2021. Municípios que chegam a ter essa complementação mensal a mais de 1 milhão, 2 milhões de reais. Era recursos que até então, Cleiton, não existia. Em janeiro de 2023, há um novo recurso ingressado no Fundeb, que é o VAR, Valor Aluno Ano Resultado. Então nós temos recurso hoje, sim, no Fundeb, a meu entender, que eu não diria o necessário que nós gostaríamos de ter para fomentar a educação. Verdade. Mas os recursos que nós temos precisam ser olhados, como o Jacobina hoje está fazendo no seu reordenamento, para equilibrar despesas e adequar as necessidades do município àquilo que o município recebe. Certo? O que a gente precisa é desse equilíbrio. Porque o Fundeb ele já foi desenhado para se tornar permanente e ele foi desenhado para melhoria dos recursos, crescimento de recursos, a exemplo do que eu disse. Agora, os municípios ainda precisam ter um cuidado que os municípios não estão discutindo. Até 2026, Cleito, nós vamos ter crescimento do Fundeb. Até 2026... O que pode melhorar para os municípios, né? O que vem melhorando. O que nós precisamos é otimizar como gastar esse dinheiro na gestão.
certo? Até 2026 nós vamos ter crescimento, porque até 2026 nós teremos todos os anos um crescimento de 2%. Em 2026 esse crescimento vai estagnar, ele vai parar, e o que nós vamos ter daí para frente é apenas os reajustes valor aluno ano. Entendo. Então nós temos que ter uma preocupação de tentar arrumar a casa, como eu costumo dizer, os municípios precisa adequar sua rede, certo? Precisa enfrentar esse desafio, equilibrar os gastos na educação, investir de forma equilibrada, quebrar a resistência dos nossos colegas professores. E aí, Cleiton, eu falo de uma questão que nós enfrentamos no diagnóstico Jacobina. Em algumas escolas, nós vimos colegas nossos, professor, Milena, dizer que não receberia um aluno a mais. Nós chegamos numa creche que tinha 4 alunos fora da matrícula. E os professores daquelas turmas se recusavam a receber esses alunos, porque dizia que já estava com seu limite pela portaria de matrícula na sala. Eu fiz ontem e venho fazendo no município a seguinte pergunta: já que eu tenho que ter na minha sala de aula 15 alunos para receber o salário que eu recebo, e eu não aceito 16, se o prefeito então disser o seguinte: olha, já que essa escola não conseguiu os 15, só conseguiu 10, eu vou pagar só 10, correspondente a 10 alunos a você. Realmente. E você vai agora atrás dos outros 5. Como você, professor, iria se sentir? Realmente. Como é que um pai, Milena, se sente de uma criança que deixou de estar na sala de aula porque eu, professor, não quero um aluno a mais do que o meu limite que está na portaria de matrícula? Eu estou fazendo aí 2 pecados. E não é Primeiro... E não é só nas unidades públicas, não. Você chega numa escola particular, pô, minha escola não comporta mais aluno. Não é só nas unidades públicas, não. Eu até falei com a Lei, que ano passado, quando eu vim de Salvador morar aqui, eu vim de Salvador no mês de abril. Mas eu bati em tantas portas de escolas. Não tem vaga, porque era mês de abril. E as escolas tudo cheias. Então, professor, isso acontece muito, né? De dizer assim, o professor não suporta mais atender um aluno a mais, ou 2 a mais, ou 3 a mais. Não é só na unidade pública não, particular também acontece. Viu? Você puxa um gancho que a gente vem fazendo um debate com os professores bem pertinente, que para a gente entender, só concluindo, quando eu deixo esse aluno fora da sala, eu cometo 2 pecados, Cleiton. Primeiro, eu estou fazendo com que o município diminua sua capacidade de arrecadação, já que o Fundeb ele está agregado ao número de matrícula, a quantitativo de alunos que tem na rede. E que vai ter 2 impactos, me permita. Vai ter um impacto social lá na assistência social e também na educação. Sim. E esse número vai ser um déficit para o município, inclusive futuro, na política pública do PET. Excelente. Sempre. Não é? Sim. Bem lembrado. E aí eu contribuo também para a diminuição de capacidade de recurso e excluo esse aluno de um processo que poderia iniciar ali muito cedo o seu processo formativo, educacional, né, de alfabetização, que vai tardar isso para um outro momento. E você traz a ideia da escola particular, que eu gosto muito. Eu tenho feito uma fala por onde eu ando, que a escola pública ela não pode ser igual à escola particular, Milena. Ela não pode ser próxima, ela não pode querer ser que nem a escola particular. A escola pública tem que ser que nem as universidades públicas em relação às universidades particulares. A escola pública ela tem que ser melhor. Ela tem que ser melhor por quê? Porque o professor da escola pública ganha 3 vezes mais do que o professor da escola particular. Eu sou sindicalista, eu sou professor, mas eu preciso olhar para a escola pública como professor e como sindicalista, como um lugar que ela tem que ser de excelência. Ela tem que dar resultado. Tá? A escola pública tem muito mais recurso, Cleiton, para funcionar com eficiência. O que está precisando é os investimentos sendo canalizados de forma correta e nós, professores, que estamos no chão da escola, entender que nós também temos responsabilidade com essa qualidade. Eu fiz um trabalho em um município, que vou aqui me resguardar o direito de falar o nome por uma questão ética, que esse ano foi reconhecido 23 escolas particulares. Em um levantamento que nós fizemos, 65% dos alunos, 65% dos professores da rede pública colocou seus filhos na escola particular. Eu tenho feito um questionamento, Cleiton, que é a minha compreensão. Como é que eu estou no chão da escola pública
E o que eu estou fazendo, Milena, para o seu filho não serve para o meu. Realmente. Que lógica é essa? Como é que eu coloco o meu filho para ser educado, para adquirir conhecimento com um profissional que é menos valorizado que o meu salário, que o meu vencimento? Como é que eu consigo conceber que a escola particular, com infraestrutura muito menor do que a pública, vai dar resultado melhor do que a pública? Eu estou dizendo então que o que eu estou fazendo não está surtindo efeito. É verdade. A gente precisa começar a refletir sobre a educação. Não tem orçamento. É bem lembrado. Não tem investimento. É aquilo que o pai paga, senão. Exatamente. É verdade. É uma lógica que a gente precisa começar a discutir, inclusive, para entender porque é que a escola pública não vem dando os resultados que deveriam dar. E esse reordenamento que vocês estão planejando é justamente para isso. Vou cumprimentar o professor Robson. Professor, bom dia. Eu gostaria também que o senhor desse, o seu diagnóstico com relação a isso e a importância desse reordenamento, que vocês vêm planejando para o ensino público do município de Jacobina. Bom dia. Bom dia, Milene. Bom dia, Cleiton. Bom dia, professor Robson. Bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio Jacobina FM. Eu sou o professor Robson, atuo atualmente na COPEA, Comissão Permanente de Acompanhamento. Lá a gente recebe os processos, de progressões funcionais dos servidores da educação. E estou também vice-diretor da PLB Sindicato Zonal do Ouro, Jacobina, para quem também saúdo, e estendo a saudação também aos nossos coordenadores regionais que também travam, em seus locais as batalhas que a gente trava no dia a dia, em prol da melhoria da educação. Bom, a PLB Sindicato é uma entidade, 71 anos, que prima pela luta pelos direitos, concessão dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, mas também pela melhoria da qualidade de ensino. E durante todo esse tempo, no tocante mesmo ao financiamento da educação, e valorização dos profissionais da educação. Durante todo esse tempo de regência da lei do piso, nós nunca tivemos aqui em Jacobina problemas para o cumprimento, para o pagamento do piso. Até o ano passado, tudo era normal, tudo foi feito com tranquilidade. Certo. Porém, esse ano a gente foi chamado, a necessidade de refletir sobre a capacidade financeira do município de passar de conceder o piso, mas não somente disso, também de continuar, ou de passar a vir fazer de uma forma mais intensa as progressões de carreira dos servidores públicos, E foi aí que a gente, ao sentar à mesa, com a administração, para poder debater a capacidade financeira do município de pagar ou não o piso, e ali a gente se deparou com a situação de impotência do município, nós fomos chamados para essa responsabilidade de refletir a capacidade de pagamento, e também nos foi dada a permissão para buscar um especialista, um técnico, para avaliar a capacidade financeira do município. E foi aí que nós contamos com, para nossa sorte, passamos a contar com o nosso querido amigo, professor, técnico, sindicalista também, Gilvando, que está aí desenvolvendo diversos trabalhos em diversos municípios da Bahia, trabalhos exitosos, que tem mostrado que é possível arrumar a casa para que as coisas funcionem da forma correta. E aí, nosso técnico mostrou que haveria viabilidade sim de fazer de conceder o reajuste do piso, no entanto, com um alerta, a necessidade de arrumar a rede municipal. Arrumar a casa. E foi aí que nasceu esse anseio maior pelo reordenamento, porque antes, já há algum tempo, a PLB Sindicato vem sugerindo essa questão, essa ação de arrumar a casa em diversos momentos.
em diversas gestões, Sim. né? Mas sempre por conta da inexistência a contento das progressões, né? Das concessões de progressão funcional. Porém, em alguns momentos a gente era ouvido, mas não se tinha ações, e em outros momentos a gente nem era ouvido, sequer era ouvido, né? Sim. Mas assim, a batalha, né, a busca da APLB sempre existiu para essa questão, né, da arrumação da casa, da questão da adequação do orçamento do município às despesas, né? E agora a gente se vê nessa situação que a gente louva, né, que é essa ação de fazer o reordenamento em rede, né, pelo que a gente entende necessário para que se possa garantir aos trabalhadores em educação e trabalhadoras, né, especialmente os colegas servidores do magistério, qualidade de vida, né, porque passarão a ter a reserva técnica, especialmente no Fundamental 1, no Fundamental 2 já acontece, mas no Fundamental 1, né, em educação infantil, não acontece a reserva técnica, e aí os colegas vivem há muito tempo, desde sempre na verdade, né, com sobrecarga de trabalho. Sim. Porque há uma contrapartida financeira, porém irrisória, se a gente for analisar ali o esforço do trabalhador e da trabalhadora em educação, que é apenas de 5%, né, para que esse trabalhador e essa trabalhadora fique 40 horas, 20 horas ou 40 horas em sala de aula e ainda leve, né, como o nosso amigo costuma dizer, a escola para casa. Né? As pessoas têm uma mania de falar que o professor trabalha pouco e folga muito, né? Gente, eu sou filha de professora, minha mãe é professora há 40 anos. Minha mãe começou a ensinar com 15, tanto que minha mãe se aposentou em Capim Grosso aos 45, porque quando ela completou 30 anos de carteira assinada, a primeira carteira da minha mãe foi assinada aos 15 anos como professora em Capim Grosso, né? Minha mãe ensinava lá na zona rural e o prefeito, naquela época, o prefeito César, assinou a carteira de minha mãe, né, como professora aos 15 anos. E depois ela foi para Quixabeira. Minha mãe não tinha tempo para os filhos em casa, porque minha mãe corrigia a prova, elaborava a aula, planejamento disso, planejamento daquilo. Minha mãe escondia as provas da gente, porque nós éramos alunos da minha mãe, eu e meus irmãos. Minha mãe escondia: você fez prova, eu vou esconder para você não corrigir de noite enquanto eu durmo, né? E aí, eu via, o professor não trabalha só na sala de aula, o professor leva a escola para casa. Enquanto a gente estava na roça, os meninos tudo brincando, tomando banho de rio, minha mãe levava a prova para corrigir na roça dia de domingo, dia de sábado. As irmãs de minha mãe iam pro rio lavar roupa, eu guria. Minha mãe levava as provas, enquanto a gente brincava ali, minha mãe elaborava plano de aula e corrigia a prova. Então o professor não tem folga final de semana. Leva mesmo a escola, o povo pensa que o professor deu aula, foi para casa. Deu aula, foi para casa. E não tem, né, professor Robson? É mais ou menos isso. Realmente a gente está o tempo todo, né, pensando, a gente que é de sala de aula, a gente que tem compromisso, né, com a aprendizagem de nossos alunos, a gente está o tempo todo voltado para isso, né? Toda situação que aparece em todo momento, toda situação de conversa na rua com colegas, a gente inclusive a gente está, né, pensando em linkar alguma coisa, né, em ligar alguma coisa à nossa situação de trabalho, né? Isso quando elas existem, porque a maioria das vezes a gente está mesmo privado até. Eu falo por mim, mas eu acredito que é realidade da maioria de meus colegas, né? A gente fica privado às vezes de um sábado, de um domingo, né? Assim, fazer uma atividade de lazer, né, com a família. Você tem que fazer plano de aula e corrigir prova. E eu não estou aqui reclamando, não é uma reclamação, né, mas é uma situação que a gente entende necessária, porque a gente pensa, né, no bem-estar em contribuir da melhor forma possível para o avanço das crianças. Né. E sem contar uma coisa, não é o caso de Jacobina, gente, não é o caso de Jacobina. Mas eu morei em Salvador por muitos anos e uma das reportagens que eu mais fazia era a agressão de aluno a professor.
de agredir, de jogar um caderno, de jogar uma caneta na cara do professor, de jogar um copo d'água. Isso tinha muito, né? É porque agora, com a rede social, essas imagens viralizam mais. Mas sempre existiu. Minha mãe era agredida por aluno de escola pública. Particular também acontece, não vou dizer isso que é só pública não, mas acontecia muito nas capitais, cidades grandes, acontecem demais. Então o professor ainda tem aquele agravante que ele sofre dentro da sala de aula, né? Aquela, não vou dizer que são todos os alunos, mas existe também, né, gente? Essa coisa de dentro da sala de aula, muitos alunos agressivos contra o professor, e a gente vê todos os dias vídeos aí na internet, né, do que o professor sofre. Então o professor merece, tem que haver esse reordenamento, tem que haver essa valorização. Não é o que o professor, como o professor Robson falou, ninguém está aqui reclamando, né? Mas simplesmente colocando as cartas na mesa de como é a verdadeira situação, né, professor? Isso, e até cometi uma falha no início na minha saudação, quero estender também a saudação e principalmente aos meus colegas, né, professores e demais servidores em educação, e dizer, né, só pegar uma parte da fala do professor Gilvando, em relação, quando ele fala da questão da necessidade, às vezes, o professor, né, admitir mais um, 2 alunos em sala de aula. A gente sabe que isso tem um reflexo, né, positivo, e muitas vezes a gente virou mesmo as costas para essa reflexão, até por desconhecimento, né, dessa questão técnica, essa avaliação técnico-financeira do financiamento da educação, né? Só que assim, eu só quero ressaltar que tem responsabilidade de ambas as partes, né? Do servidor e também da administração pública, do poder público. Por quê? Porque quando se refere a 1 ou 2 alunos apenas, eu concordo que chega a ser até um crime, mas quando se trata de número suficiente para formar sala de aula, aí já é o poder público. Realmente. É o poder público que precisa, o sistema, viabilizar, é o sistema que precisa viabilizar as condições, né, de oferta para a comunidade, né, que é o principal alvo. É verdade. Isso aí. Professor Robson, é a gente compreender que deixar um aluno fora da sala ou 2, nós não estamos aqui defendendo a ideia de que a sala tem que estar superlotada, né? Não é justo também com o próprio aluno, eu nem vou falar com o professor, porque é o sujeito adulto da relação na sala de aula, você ter uma sala que não suporte ou que não possibilite um trabalho de qualidade. Então o que você traz é bem interessante da gente analisar que o que está se discutindo não é a superlotação da sala, mas é o equilíbrio, e nesse equilíbrio não se permitir que o aluno fique fora da escola, mas também não se permitir que a sala vire simplesmente um lugar onde vai se colocar aluno de qualquer forma, sem ter estrutura física adequada de receber esses alunos e produzir qualidade de ensino. Porque o mais importante nessa discussão toda é o aluno é quem paga a conta. Ele paga a conta boa, Milene, ele paga a conta ruim. Ele paga a conta boa porque todo o financiamento da educação vem através dele. E ele paga a conta ruim quando a educação não dá esse resultado. Então nós não podemos defender aqui também salas de aula em que o professor que inviabilize o trabalho pedagógico na qualidade do ensino e no direito da aprendizagem do aluno, que é o que o professor Robson foca muito bem, né? E muito obrigado por fazer essa correção. Então acho que é bem importante a gente perceber isso. A gente vai encerrar a entrevista, que eu sei que vocês têm compromisso, mas só deixar aqui, quando eu estou em grupos de mães atípicas, eu sempre falo isso para elas. Eu cobrava muito educação para o meu filho e me chateava demais quando ele recebia um não, né, de que não posso receber seu filho, isso ou aquilo. E eu compreendo muito, eu sei o filho que eu tenho. Ele tem hiperatividade, ele tem TDAH, ele tem síndrome de Down, ele precisa de uma atenção especial. Também não vou jogar meu filho numa sala de aula que o professor não tem condição de tomar conta com mais 20. Sim. E eu entendo que se a verba não chega, que se o sistema federal, porque a verba vem de lá do governo federal, não investe em Jacobino, em Salvador, em Capim Grosso, onde seja que meu filho vai estudar,
Se não manda o recurso apropriado para o município, como é que o município vai receber meu filho mais 20 com síndrome de Down, ou com autismo, ou o que é que seja? Né? Então é preciso que o recurso chegue, é preciso que os professores sejam qualificados, e eu não vou simplesmente chegar, mesmo que seja a escola pública ou particular, dizer, tome conta do meu filho. Não é assim, né? A gente tem que entender que o professor também não pode receber de qualquer forma. Se coloca assim, se for para colocar assim, não vai incluir, vai integrar. Vai integrar. O que infelizmente, historicamente, acontece muito ainda. Verdade. Por um tempo, eles só foram integrados. E até hoje a gente ainda vê essa prática. Porque o MEC impôs uma lei de que toda criança, digamos, especial, tem direito a um professor especial, mas não envia a verba para que os municípios contratem esses professores para as crianças especiais do município, né? Para a educação especial. E isso tudo, Milene, vai bater justamente no que nós estávamos batendo papo aqui em off antes, e eu preciso fazer essa provocação, porque ele dizia o seguinte, Alexandre, você está saindo da secretaria e o que nós sempre conversávamos nós não conseguimos atingir, que é ter uma política pública de educação municipal em Jacobina. Isso não vale só para Jacobina, para diversos municípios. E a crítica que eu faço aqui é a crítica à classe política, aos gestores municipais. E o professor Gilvan Denhoff nos falava sobre a vaidade do gestor, a vaidade do político. Porque entra prefeito, sai prefeito, você muda o gestor. E ao passo que você muda o gestor, a educação ela também sofre. Porque aí mexe com toda a estrutura, mexe com ordenamento, mexe com projeto político-pedagógico, mexe com o chão da sala de aula, mexe com as unidades escolares, e dentro disso acaba que todos sofrem dentro desse processo, o professor e o aluno. Acho que já passou da hora do município de Jacobina ter uma política municipal de educação, porque até isso que Milene coloca aqui, da questão dos recursos, da questão do incluir, a própria questão de monitores em sala de aula, ou um professor a mais, ou um tutor que venha cuidar dessa criança com deficiência, passa também pela política municipal, pela política pública de educação municipal. Tem um detalhe, Cleiton, muito do que a gente está fazendo hoje na Secretaria de Educação já está instituído em algumas leis municipais. Uma delas é o PME, é o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação já trata de algumas demandas que nós instituímos, nós colocamos em prática. Por exemplo, Jacobina tem uma lei que fala sobre a questão dos profissionais de apoio à educação especial. Por isso que a gente fez um processo seletivo e contratou pessoas. Muitas coisas já estavam no papel, algumas estavam só letra morta, a gente deu vida a isso. E algumas, como você fala, realmente precisa ser instituída enquanto política. Exato. O que a gente criou em relação à Secretaria de Formação para professor, que a gente trouxe, a ideia de Sobral, isso aí sim, foi uma questão nossa, da gestão. A gente foi, conheceu, instituiu e precisa realmente, como você colocou no dia que nós viemos aqui tratar sobre o Soma, precisa se criar lei para que quem chegar dê continuidade. Essa formação não tem mais como parar, porque o professor tem direito e é o eterno estudante. O professor é igual a médico. A gente só quer, eu sempre dei esse exemplo, a gente só quer ir nos médicos que participam de discussões atuais, que não que se formaram lá atrás e simplesmente pararam. Da mesma forma, o professor, o bom professor, precisa se atualizar. Está o tempo todo se atualizando, se formando, e nessa sede, porque é uma sede que a gente tem de formação. O tempo todo, como o Giovanni sempre fala, a gente está falando de educação. Senta para comer, está falando de educação. Viaja, está falando de educação. Porque realmente quem vive isso não aparta. Não tem jeito. Perfeito. Nunca vai se apartar. Então essa questão da formação, sim, foi uma questão da gestão. Nós instituímos essa formação, o que acontece? A rede mobiliza, a gente começou dizendo a rede vai parar. Eu digo, não, a rede não vai parar. A rede vai se mobilizar para que todos os personagens da educação estudem. Todos. Então isso sim, não é uma questão, não está em lugar nenhum. A gente viu, a gente conheceu e a gente trouxe para Jacobina. E precisa continuar. Eu sempre disse, Celso está vindo aí, mas já está instituído que muita coisa vai continuar. A gente está dialogando, começando uma transição, e ele vai dar continuidade aos projetos todos que nós começamos. Mas a preocupação é para além dessa gestão. E eu acredito que ainda há tempo do município propor sim que essas questões. Nós estivemos na Câmara, até os vereadores mesmo falaram que essas questões sejam instituídas enquanto lei municipal. Mas muita lei já existe. O PME, por exemplo, o Plano Municipal de Educação, que é revisado a cada 10 anos, ele institui o auxiliar de ensino. E o Plano Municipal de Educação não foi criado nessa gestão. Ele é instituído desde que o nacional Isso. foi publicado.
os municípios tinham a obrigação de criar o municipal. E estava lá essa questão do auxiliar de ensino. Mas desde que a gente entrou, que a gente sabia que precisava criar, a gente dialogou, vamos mais à frente, mais à frente. Só que agora, como o Giovanni falou, a luz amarela acendeu para alguns aspectos financeiros, então agora está na hora de aproveitar e fazer tudo de uma vez só, organizar tudo de uma vez só. Então eu quero agradecer o espaço, porque a gente já tem outro compromisso ali, agradecer por tudo, aproveitar. Voltem mais vezes. Amém. A comissão vai continuar, porque eles precisam colocar em prática o estudo que eles fizeram, certo? Agradecer, dizer que eu estou voltando à minha sala de aula, mas eu vou continuar sempre a professora Alexandra. Passa a bola. Aí é outro assunto para a gente debater. Pois é. Considerações, né? Como vocês têm outro compromisso, acho que vocês têm que ser rapidinho. Por a gente ficava aqui até 8. Foi rápido. Atrás também. Bom, só dizer que a PLB, né, como sinalizei na minha fala inicial, louva, né, celebra essa atitude, essa ação da gestão, né, de fazer aquilo que há muito tempo se desejou, né, de ordenar a rede, né, de arrumar a casa, né, mas reforçar, né, a nossa diretora tem dito nos cantos onde a gente passa, a gente teve reunião na Câmara, né, de Vereadores, a proposta foi colocada lá, a situação toda foi colocada, né, para o Poder Legislativo. Estamos passando nas escolas, primeiro tivemos reuniões aqui no Comuja com os professores da sede e adjacências, né, Itaitu e Cachoeira Grande. Ontem estivemos em Junco pela manhã e no Paraíso, né, atendendo Itapeipu e também as comunidades no Junco, as comunidades adjacentes ali. Reforçar que a PLB apoia a decisão, né, mas não faz o reordenamento. A PLB está no reordenamento, né, porque entende que não deve ficar de fora por se tratar de algo essencial da nossa vida. Não vou dizer nem de nossas, né, das nossas carreiras, é de nossa vida. Trata-se de ações voltadas para a vida, né, do professor, da professora, do coordenador, da coordenadora, diretor, diretora, dos demais profissionais da educação, né, da sociedade de modo geral. A gente entende, né, que é necessário para que a gente possa vir a ter a saúde financeira desejada, para que a gente realmente possa vir a ter, né, as nossas progressões de carreira, valorização de carreira, que se promova uma melhor qualidade, né, condições de qualidade de melhorar a educação do município, né, porque a gente sabe que o servidor que tem melhores condições de trabalho, ele produz melhor. Isso. Né? O estudante que tem melhores espaços, né, e melhores planejamentos, né, ele se desenvolve melhor. Então a gente vê a atitude como algo muito positivo e que já deveria, na verdade, ter acontecido há muito tempo, né? Por isso a gente agradece também a sensibilidade, né, dos envolvidos no processo, pela ação, né, e pela atitude, né, de não alijar o sindicato, de não alijar a categoria, né, melhor dizendo, os servidores, né, desse processo. Muito bem, excelente, professor. Agradecer o espaço da Jacobina FM, a você, a Cleito, né, e a todos que nos ouviram nesse momento, e dizer que a gente precisa olhar também para a educação, Cleito, dentro de uma outra perspectiva. Hoje o controle de natalidade natural da sociedade ele está sendo muito radical. Cada vez mais a gente está vendo os casais tendo menos filhos, e isso impacta na matrícula escolar. Mas um professor leva 30 anos e agora com a reforma da Previdência vai levar 35 ou 40 anos para se aposentar. Então, naturalmente, há muitas, quando a gente chega nas câmaras, a gente vê às vezes alguns vereadores ter uma fala até, digamos assim, não sei se por uma questão política, do tipo de que
a Secretaria da Educação não tem feito seu papel na busca desses alunos para aumentar o número de alunos na matrícula. Se a gente for fazer um levantamento, a gente tem esse levantamento, você vai ter praticamente 0, alguma coisa por cento de aluno, Alexandra, que está fora da matrícula em idade escolar. Até porque hoje os programas sociais de governo estão agregados também a essa matrícula. Tá? Então nós não temos hoje, Cleito, alunos fora da escola em idade escolar. Certo? Baixíssimo. Jacobina tem um problema no caso da creche, né? que tem uma carência. Mas nos demais níveis nós não temos essa carência. Então a queda de aluno na matrícula, naturalmente, ele se dá por esse controle de natalidade, certo? Não há muito o que se fazer. E aí você tem anualmente uma queda de matrícula, geralmente isso acontece, e você tem uma rede que ela está envelhecendo enquanto profissionais, pelo tempo que leva para alguém entrar no sistema e chegar lá e se consolidar na aposentadoria. Sim. Sua mãe se aposentou muito jovem. Ela não foi vítima de uma reforma perversa chamada PEC da morte, que é a reforma da Previdência, que hoje um professor vai se aposentar, como a gente viu ali em Caém, um professor que tem uma média de salário de R$8.000, teve concedido uma aposentadoria de R$1.300 pelo INSS. Como é que um ser humano desse vai conseguir se aposentar? Ele vai tentar trabalhar até quando força estiver e lutar para isso. Então tudo isso é um problema que a gente tem. Certo? E aí lembrar, né, reforçando aqui o que a Alexandra e Robson colocou, que o problema da educação, e como você bem coloca, Cleito, parabéns por essa visão sua, a gente precisa entender que as questões da educação não são questões de gestões, são questões de política pública permanente, independente de quem é ou não gestor. A gente não pode estar mudando a educação ou as estratégias e a visão educacional simplesmente pela vaidade de quem chega ao poder. Sim. É preciso a gente ter perspectiva. Por que é que os países de primeiro mundo têm dado resultado? Por que é que Sobral deu resultado? Porque teve o que você defende. Políticas públicas permanentes que não mudam com a gestão. Há uma continuidade. A gestão muda, mas a gestão que chega, ela dá continuidade à proposta, ela dá continuidade a esse projeto para ver resultado. Educação é um processo longo. Se você imaginar pegar uma criança que não sabe nem segurar um lápis, não tem coordenação motora de segurar o lápis, para você levar ele a ler, escrever, fazer uma redação para o Enem e entrar na universidade, o período que isso percorre, isso não é feito numa gestão de 4 anos, isso é um tempo muito longo, certo? Então, demais agradecer pela oportunidade e dizer que a nossa luta é essa, é lutar por uma educação de qualidade, uma educação que faça diferença na vida das pessoas, principalmente dos que mais precisam, que são os mais carentes, que só a educação poderá construir melhores oportunidades. Um bom dia a todos e muito obrigado. Muito bem, professor, obrigada. Voltem mais vezes por aqui. 7h30.